Olá a todos, aqui é o Dante Mantovani e eu quero parabenizar você que está aqui no nosso grupo de estudos Paideia, nessa plataforma, pela sua decisão de estar aqui e dedicar-se ao desenvolvimento do máximo das suas habilidades. Ou seja, se você está aqui é porque você quer se desenvolver ao máximo. E hoje eu vou trazer um tema aqui nessa aula, que é a literatura como itinerário de formação do imaginário, que é fundamental para você atingir sucesso em todas as áreas da sua vida, porque é o seguinte: para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa ter referências. Na verdade, a gente precisa saber interpretar e ler a realidade. E dessa forma a gente passa a ter referências e recursos, um cabedal de recursos para poder lidar com as distintas situações. Então, por que a literatura é importante? É o que aparentemente sem nexo com a realidade, é fantasia, é imaginação, é linguagem, é devaneio, é desvario, né? Inclusive para o positivismo, que é a vertente oficial aí do nosso pensamento militar brasileiro, tudo que não é científico, entre aspas, né, não tem valor. Ou se tudo que não pudesse ser medido pela régua, né, matematizado, tivesse valor algum para a formação do caráter do homem. Mas isso é um grande engano, e por isso que eu quero chamar a atenção, porque o Brasil é muito influenciado por essa cultura do imediatismo, né? Só que até para você resolver as situações imediatas na sua vida, você precisa ter um preparo literário. Por quê? Porque o preparo literário, ele diz respeito à formação do imaginário. E se você não tem um bom imaginário, você não tem um imaginário com muitos recursos, com muitas janelas, com muitas entradas, que te possibilitem interpretar situações pelas quais você passa, as quais você vive, você sempre vai ficar refém. Olha só, presta atenção. Você sempre ficará refém de interpretações alheias de terceiros, muitas vezes são equivocadas e enviesadas até mesmo para enganar a sua pessoa e suas pessoas próximas. Tá? Por exemplo, pessoas que não têm um imaginário bem formado, elas vão fazer o quê? Elas vão procurar se informar pela mídia, pela televisão, por uma rede social, e acabam não conseguindo formar um contexto maior do que aquilo. E muitas vezes na maioria das vezes, essas interpretações da mídia, da rede social, da televisão, elas são recortes muito simplórios da realidade. E a forma que você tem para romper essa barreira de restrição mental, de horizonte de consciência, é você se abrindo a uma fatia mais ampla da realidade. Só que você só consegue isso se você conseguir expandir seu imaginário a ponto de abarcar esse espectro mais amplo da realidade, e com isso você vai conseguir fazer a interpretação da realidade com mais recursos, com mais ferramentas. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro clássico que eu citei inclusive no programa do Paideia, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Qual que é a importância da Divina Comédia para a literatura mundial, para todo mundo, não só para Itália, porque é um livro da literatura italiana, né? Mas ele é importante para o mundo todo. É importante para o mundo todo, por quê? Porque ele ensina justamente como se trabalha o imaginário. Ele trabalha o imaginário de uma perspectiva muito ampla, porque tem as três partes da Divina Comédia, né? Tem o purgatório, o inferno e o paraíso, certo? Começa no inferno, depois desce para o purgatório e vai para o paraíso. E nessas etapas da vida pós-mortem, né, o poeta Dante Alighieri, ele vai apresentando cenas e situações do inferno, por exemplo, que são escabrosas, são terríveis, são tenebrosas e muitas vezes inimagináveis. Se ele não tivesse escrito isso, a gente não conseguiria imaginar, porque o nosso imaginário ele é talhado para evitar o mal, evitar a dor. Da mesma forma, ele também é talhado para não conhecer as coisas muito boas que existem no mundo, neste mundo e nos próximos mundos também. Então, por isso a gente tem que trabalhar o imaginário para os dois lados. Então, quando o Dante Alighieri faz isso, ele coloca a Divina Comédia, começando no inferno, mostrando a coisa terrível que é o inferno, aqueles tormentos eternos, aquele sofrimento sem fim, né, aquelas cenas inimagináveis mesmo. Por isso que daí que deriva o adjetivo, inclusive, dantesco. Porque o Dante Alighieri, ele descreve com muita crueza, né, cenas tão macabras que não tem o adjetivo próprio. Então ficou esse termo dantesco, e eu, por coincidência, meu nome é Dante, né? Então muitas vezes as pessoas chamam
esse nome aí, de uma certa zombaria, então eu tenho bastante proximidade com esse termo. Mas é um termo que exprime com certa precisão essa ideia do inominável, do assombroso. O assombroso, ele tanto serve para aquilo que é muito ruim, quanto para aquilo que é muito bom, porque quando é uma coisa muito boa, também você fica um pouco assombrado, né? Tem aquela história de que quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então a gente fica meio desconfiado quando alguma coisa muito boa acontece também, né? Ou quando a gente vê, o que a gente pensa muitas vezes, isso não é para mim, certo? Então muitas pessoas não conseguem ver, não conseguem antever, por exemplo, uma prosperidade na sua vida porque ela não consegue se imaginar numa situação melhor. O imaginário dela foi tão limitado que ela só consegue se imaginar naquilo, né? Então, por exemplo, uma pessoa endividada, ela acha que aquela situação de endividamento ela é eterna. Ela não consegue se ver fora daquilo. Isso acontece mais até com pessoas de bom caráter, porque a pessoa é de tão bom caráter que ela não consegue se imaginar saindo daquilo, porque ela tem que pagar aquilo, né, de qualquer forma, e ela não consegue naquele momento, ela acha que ela não vai conseguir nunca. E um segredo, por exemplo, para você sair das dívidas é você conseguir sair desse momento. Você não consegue nesse momento, você vai direcionar sua energia para outras coisas, para um outro momento você pagar essa dívida. Então é um truque mental, mas que ele depende de um imaginário, depende de uma ferramental, né, de imaginário, e isso também gera o quê? Gera um recurso de resiliência. Você consegue ficar mais resiliente, né? Então veja, eu estou explicando para vocês que o Dante Alighieri ele permite o nosso imaginário, trabalha o nosso imaginário para conceber situações extremamente horríveis, também situações extremamente maravilhosas, que é quando ele fala do paraíso. Certo? Então, por aí você vê a importância da literatura para a formação do imaginário. Agora eu vou falar sobre um outro importante autor literato do século XIX, que é Hugo von Hofmannsthal, que ele disse o seguinte: nada acontece na realidade que antes não tenha acontecido na literatura. O que ele quer dizer com isso? Que a realidade política, né, realidade econômica, realidade cultural, realidade social, tudo isso é moldado pela literatura. E a gente pensa, não, mas que maluquice que é essa? Não é o governo que decide a realidade? Não é, sei lá, a igreja? Não é o próprio Deus? Por que ele fala que é literatura? Porque a literatura é exatamente aquele recurso humano que trabalha com o imaginário. Então a literatura, ela concebe mundos, né? Ela concebe situações humanas que, se elas não forem antes imaginadas, elas não podem acontecer. Vou dar um exemplo disso, para vocês entenderem bem. Pega o livro, por exemplo, de George Orwell, 1984, que ele fala sobre distopias, né? Sobre o comunismo soviético e tudo mais. É uma obra que ele escreveu muito antes e que ela descreve uma realidade que aconteceu depois. Assim como O Admirável Mundo Novo, do A.G. Wells, um historiador britânico, escreveu esse romance, que mostra como seria essa sociedade que nós estamos vivendo agora. Só que escreveu há mais de 100 anos atrás. Então, ele fazia parte de uma sociedade secreta que queria que a humanidade chegasse nesse futuro que nós estamos aqui hoje. Então, ele concebeu esse mundo, que era uma coisa maluca, parecia literatura. Se a gente falasse as coisas que estão acontecendo hoje no mundo para uma pessoa que viveu há 100 e poucos anos atrás, essa pessoa ia rir da nossa cara. Isso não desse o tabefe na nossa cara, né? Porque tem tanta coisa ilógica né, contra o bom senso que tem acontecido nos dias atuais, que a gente percebe que no passado elas não teriam a menor chance. Mas isso já estava de antemão definido na literatura, certo? A literatura, então, ela cria mundos futuros. Eis a importância de se trabalhar o imaginário, eis a importância de você conhecer os clássicos da literatura, para você ampliar o seu imaginário em direção à inteligibilidade das coisas. Por exemplo, relações humanas. Por que as relações humanas hoje estão pobres? É falta de literatura. Não é? Por quê? Porque a literatura também tem uma literatura muito vasta sobre relacionamentos, sobre a dinâmica da relação entre homem, mulher, marido, mulher, pais e filhos, né? Avós e netos. E essas obras, elas lançam luz sobre esses tipos de relação, de modo que a pessoa, às vezes, está passando por uma situação que ela não entende, e quando ela lê um romance, ela passa a ter um entendimento, porque ela tem um ponto de vista de fora, como se você tirasse o seu eu de você mesmo, colocasse ele temporariamente naquele livro, naquela obra literal, e aí depois você fica acrescido de uma dimensão de compreensão muito maior,
e depois você retorna à sua realidade com ferramentas, né, de interpretação daquela situação muito mais precisas e que vão te ajudar a resolvê-la. Então, uma forma de você sair do imobilismo. Eu tenho um amigo aqui que tem uma certa idade já, né? Tem mais de 70 anos. E uma vez ele estava com uma depressão profunda. Eu encontrei ele na praça. E ele falou, estava com depressão, não tinha vontade de fazer nada, e que ele não entendia por quê, né? Eu falei para ele o seguinte, ó, você tem bastante tempo, não tem? Ele falou, não tem, tô aposentado, não tem nada que fazer. Ele é paulista, ele sotaque paulista, tem nada que fazer, meu, ele falou assim, aqui, meu. Aí eu falei o seguinte, ó, faz o seguinte, você tem bastante tempo, você vai ali na biblioteca municipal, pega livros de literatura, leia livros de literatura. É a mesma coisa que eu tô falando para vocês aqui. Porque na literatura você vai tirar o seu eu, né? Você vai criar o alter ego na obra literária, e isso vai te possibilitar compreender a sua própria realidade. Tá certo? Então, eu estou colocando a dimensão, o Von Stahl, Dante Alighieri, como a importância da literatura para a formação do imaginário. Tem muitos outros literatos aqui, né? Por exemplo, Dostoiévski, você precisa entender. Quando você quer entender uma coisa mais psicológica, o funcionamento interno, interior do seu ego, né, da sua pessoa. Por que você tem determinadas atitudes, às vezes inconscientes, que você nem sabe por quê. Dostoiévski é o grande mestre disso, né? Tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social. O Dostoiévski ele foi o grande intérprete da mente humana, o grande intérprete da alma humana. Então, as decisões individuais, antes de você tomar uma decisão, por exemplo, vou matar uma pessoa, como o personagem do livro de Dostoiévski, Raskolnikov, que ele fica tendo diálogos interiores, né? Planejando o assassinato lá da velhinha. E o autor mostra como é que funciona o pensamento desse assassino. Então ele mostra todas essas formantes do pensamento, tudo que o cara vai pensando antes de tomar aquela atitude, né? Por isso é uma obra que é muito recomendada, inclusive, nas penitenciárias, né, para leitura. E já que nós estamos falando de penitenciária, eu vou conectar um outro ponto aqui para vocês entenderem a noção, né, que eu estou querendo passar hoje. E eu não vou estender muito nessa aula, eu sei que as pessoas hoje não têm muito tempo disponível, então eu estou colocando só aqui alguns insights, tá? Uns pontos de abertura, alguns pontos de entrada para vocês irem pesquisando. Podem me fazer perguntas, que o meu e-mail está aqui no nosso sistema. E vocês vão aprofundar esses assuntos todos, né? Mas através da própria leitura dessas obras. Então eu estou dando uma introdução a certas obras que eu quero que vocês leiam. A Divina Comédia é uma, tá? E a Crime e Castigo de Dostoiévski é outra. Então eu vou indicar essas duas obras por enquanto. Eu vou falar uma outra coisa aqui agora, já que nós falamos do tema presidiário, eu falei que em algumas penitenciárias é usada a leitura de Dostoiévski. Para vocês verem a importância da literatura para a formação do imaginário, eu quero citar o caso de uma manifestação cultural popular que existe no Brasil chamada literatura de cordel. Vocês já ouviram falar disso? Literatura de cordel são aqueles repentistas, que tem o nome repentista porque eles cantam aquelas músicas ali, aquelas poesias, né? Repentinamente, ou seja, na hora ali. Estão num ônibus, estão numa praça, hoje em dia em metrô, né? Eles entram e fazem aquelas cantorias com letra, com rima, com melodia, né? Com ritmo, com toda uma elaboração, né? E aí você vai se perguntando, mas peraí, esses caras faziam isso lá, né? No começo do século XX, no final do século XIX já, e com rima, redondilho maior, redondilho menor, às vezes decassílabos, heptassílabos. Como é que esses caras aprendiam poesia, metrificação e tudo isso? Veio de onde? Brotou do sertão ali, do solo? Né? De onde que veio isso? Aquela região pobre ali, que não tinha nem comida, como é que vai ter livro? E aí, olha que coisa mais interessante. O que acontece? Você sabe, o Brasil foi colonizado, né, por muitos povos, dentre os quais os europeus, portugueses principalmente, e muitos vinham fugidos, às vezes, de Portugal para cometer algum crime, e alguns desses, no Brasil, eles voltavam a cometer crimes. Então, existia o sistema prisional, sempre existiu o sistema prisional no Brasil, né? Não era como é hoje, mas existia. E os juízes, até certo ponto, até certo momento, nas execuções penais,
eles tornavam obrigatória a leitura nas cadeias. Então o cara estava preso, ele ficava preso e ele era obrigado a ler. E não era como hoje, para diminuir pena, não era nada disso. O cara tinha que ler ali, né? Senão não comia. Certo? Era um negócio assim, draconiano. Então a pena do cara não era só ficar na cadeia, era ficar na cadeia lendo obras de bom nível. Uma obra, por exemplo, que era muito... era obrigatória na cadeia, era o quê? Os Lusíadas, do Camões. Então vocês vejam só, a cadeia brasileira, até meados aí, 1950, por aí, era obrigatório você ler Camões. Isso ninguém fala, né? Ninguém fala. Então, os caras passavam pela prisão, às vezes ficavam um pouco tempo, saíam da cadeia e existia aquele preconceito social. O cara saiu da cadeia, então não conseguia emprego em lugar nenhum, não podia ser funcionário público, não podia fazer parte da polícia, tinha uma série de restrições. Então, o que os caras começavam a fazer? Começavam a cantar na rua. E além de cantar, eles faziam alguns desenhos também, penduravam nos varais, enquanto iam cantando, eles vendiam esses desenhos, né, chamados xilogravura. E muitas vezes com a própria letra que eles estavam cantando, né? Então essa chamada literatura de cordel, que ela envolve música, poesia e pintura, no caso, essas xilogravuras. E o que sempre me chamou a atenção foi esse domínio da língua. O domínio da linguagem que nós, brasileiros normais, comuns, né, não temos. Como é que esses caras farrapados lá do sertão, no lugar onde não tem nem, né, recurso financeiro, não tem muitas vezes nem comida, como é que os caras tinham esse conhecimento todo a ponto de fazer rimas tão sofisticadas? Então, quer dizer, muitos aprenderam isso já na própria cadeia. E foram transmitindo, como é uma cultura oral, eles foram transmitindo uns para os outros. E a coisa foi se intensificando, né? Foi tomando todo o Nordeste, ele tem essa cultura da literatura de cordel, mas começou com essa leitura dos clássicos. Então, por isso que eu estou falando, olha, o problema, você quer um problema mais concreto do que esse do cara tá na cadeia, ele sai e não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Já sabe que não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Mas ele passou pela leitura dos clássicos, então o que ele fez? Ele criou um gênero literário popular, bonito, palatável, todo mundo gosta, que tem bom humor ainda, que tem comédia, né? Tem muitas piadas, e piada com rima, né? Tem muita coisa bacana na literatura de cordel. Eu sugiro vocês pesquisarem. E aí, rapazes, senhoras, senhoritas, senhores, através dessa experiência de leitura, formação do imaginário, essas pessoas tão simples, tão humildes, conseguiram resolver o problema da sobrevivência, o problema existencial mais grave que existia naquela região ali, na época que era muito pobre, o sertão, o interior nordestino era muito pobre, ainda hoje tem muitas regiões pobres, mas naquela época era muito mais. E com uma literatura de alto nível, eles conseguiram a subsistência deles, né? Eu vou citar aqui para encerrar o meu percurso, vocês tomarem conhecimento. O Nordeste, não só o sertão da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, onde tem os grandes cordelistas, né? Mas o Nordeste brasileiro é um celeiro de grandes escritores de literatura brasileira, tá? Eu vou falar do caso de São Luís do Maranhão, uma cidade com a qual eu tenho muita proximidade desde criança, porque ainda hoje, eu tenho 2 irmãos que moram lá, São Luís do Maranhão. E eu já fui muitas vezes para lá. A cidade é única no Brasil. Ela teve um período de ocupação francesa no século XVI, XVII. Os franceses disseram, né, tentaram anexar ali aquela região de São Luís, estado do Maranhão, chamando inclusive de França Austral, ou seja, França do Sul. E exatamente também por causa dessa ocupação francesa que São Luís tem esse nome, que é uma homenagem ao rei Luís, tá certo? Que é o rei santo e então venerado lá na França. Muito bem, São Luís, então, até meados aí do século XX, 1950, 60 por aí, era considerada a Atenas brasileira. E por que era considerada a Atenas brasileira? Tamanha quantidade de escritores, de poetas, de literatos, né? De homens de letras que surgiram dali. Tá? Tem o caso, por exemplo, chama até um presidente da República que veio de São Luís do Maranhão, que é o José Sarney. Goste-se ou não do José Sarney, ele escreveu mais de 50 livros de literaturas.
Né? Ele é autor, ele é um literato também, e político e literato. Então, quer dizer, a tradição literária ali é tão forte, até os políticos escrevem livro de literatura ali em São Luís. Então, vocês imaginam o que é São Luís, né? E, assim, o centro histórico, arquitetônico, cultural de São Luís é muito preservado. Não é muito bem preservado, mas, enfim, é patrimônio cultural da humanidade hoje, tombado pela Unesco. E tem os prédios que foram construídos ainda no regime francês, depois os portugueses também. Tem toda a arquitetura colonial portuguesa. É uma coisa lindíssima. Ali, os prédios históricos de São Luís do Maranhão. E eu vou citar por último um personagem, um grande escritor maranhense, chamado Josué Monteiro. Josué Monteiro começou sua carreira em São Luís e depois ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele rapidamente também começou a escrever em diversos jornais, começou a participar de reuniões com grandes escritores, os grandes escritores brasileiros que estavam no Rio de Janeiro produzindo, e ele foi se consolidando como escritor. Ele entrou para o serviço diplomático brasileiro, representando o Brasil como embaixador, inclusive, na França. Na época do José Sarney, ainda era embaixador do Brasil na França. O José Sarney colocou ele nesse cargo, né? E ele levou a literatura brasileira para vários países da Europa. Tem um livro dele chamado Diário da Tarde, onde ele conta essa trajetória, esse itinerário dele, né? As palestras que ele ministrou na Europa sobre literatura brasileira. E esse livro conta isso de uma maneira minuciosa, muito rica, que eu indico esse livro também, Diário da Tarde, de Josué Monteiro, para vocês trabalharem com o imaginário, né? Essa questão do imaginário que eu estou falando nessa aula, a literatura como um itinerário de formação do imaginário. E sem esse trabalho literário, gente, vocês nunca vão sair do chão. A literatura serve, então, para você ampliar a sua visão de mundo, né? A patamares que você não chegaria sem esse ferramental. Não é perda de tempo, não é fantasia, não é ilusão. Muito pelo contrário. O domínio da literatura, desse tema, né, dessa capacidade de leitura de obras literárias, e tem que ser obras também de bom nível, né, escritas por grandes escritores brasileiros, que a gente pode enumerar mais alguns aí nas próximas aulas, nos próximos cursos e manifestações aqui na nossa plataforma de estudos. Mas nós temos uma riqueza, não vou dizer infinita, mas é uma grande riqueza, né, literária do Brasil, principalmente até a década de 1960. Depois a literatura começou a sofrer um processo de ideologização. Nós vamos abordar também em aulas futuras, tá bom? Mas por enquanto fiquem com essas 3 referências, não vou me alongar muito, porque eu preciso que vocês façam a digestão desse conteúdo e coloquem em prática, porque o nosso curso aqui é muito prático. Então coloquem em prática aí o estudo da Divina Comédia, de Dante Alighieri, tá? Crime e Castigo, de Dostoiévski, e o Diário da Tarde, de Josué Monteiro. Qualquer dúvida, escrevam para o meu e-mail, dantemantovani@gmail.com, e também pelo meu WhatsApp, que vocês devem ter aí, que é 18996855540. Forte abraço a todos, e eu gostaria que vocês fizessem o resumo dessa aula. Assistam com bastante calma e façam o resumo, porque é a melhor forma de aprender. E vocês me mandam esse resumo também para esse e-mail, tá bom? Forte abraço a todos. E vamos progredir nos estudos. Vocês podem também fazer resumos de todas as outras aulas que vocês forem assistindo aqui no Paideia. Forte abraço a todos, até a próxima.